Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Washington Cândido Neto, nós trabalhamos com a parte da geografia e atualidades. Nessa reta final de prova estou aqui para dar algumas dicas para vocês em relação à resolução de questões de prova. Bem, nesse primeiro momento, eu acho necessário, antes de qualquer coisa, o aluno, a aluna, ela ter calma em relação à avaliação que está para chegar. Por quê? De nada adianta você ter estudado todo o conteúdo e não ter estado aí num estado de espírito tranquilo, numa calma. Nesse momento, acho necessário também resolução de exercício. Não tente nesta reta final agora suprir um conteúdo defasado, porque isso vai te trazer insegurança, vai te trazer preocupação e ansiedade. E não é isso que você precisa para fazer a prova. Muito bem, então em relação a essa questão dos conteúdos, os exercícios já trabalhados, busquem as provas que já aconteceram e principalmente, pessoal, olhe os comentários. Não apenas julgar certo e errado, escolher a letra certa, fazer o cálculo correto, mas perceber o porquê que aquele raciocínio aconteceu. Justificar as erradas, tranquilo, mas também busque novos argumentos para as questões corretas. Quanto mais bagagem você tiver, quanto mais argumento você tiver para resolver uma prova, mais bem preparado você vai estar, mais tranquilo você vai estar também. Então perceba, é necessário acima de qualquer coisa. Claro, o domínio do conteúdo é importante, mas também a tranquilidade. Agora entrando para o conteúdo de geografia. Percebi neste semestre, nas salas de aulas, uma certa ansiedade em relação à Ucrânia, em relação à questão da Crimeia. É importante você entender o que aconteceu naquele processo, principalmente desde 2013 até agora, mas a raiz do problema não está apenas no ano de 2013. Volte ao século XVIII, século XIX, busque os argumentos para a Revolução Russa. Perceba também qual é a relação da Crimeia para a União Soviética naquele processo. Perceba também por quê. Por que tem essa rivalidade em relação ao russo, que não é uma característica só da Crimeia dentro da Ucrânia, mesmo porque a maioria das pessoas que moram na Crimeia são russos. Mas há uma rivalidade do ucraniano, há uma rivalidade das populações do leste europeu. Isso tem um argumento no processo de Guerra Fria. Então entenda essa relação que você vai perceber o porquê de tanta rivalidade em relação ao russo. Uma outra questão que é importante você perceber também, não só o fato da anexação da Crimeia para a Rússia, mas qual é o sentido dessa anexação. E o que é mais interessante, o processo foi feito, mas o conflito continua. Qual é o problema da Rússia em relação à Crimeia que foi resolvido? Só que o problema não é a Crimeia em si, o problema é a Ucrânia. Por que mesmo após a anexação da Crimeia, continua o conflito entre russos e ucranianos? O fato é, existe uma questão geopolítica aí. A Ucrânia está vendo a possibilidade de entrar na União Europeia. Isso é uma vontade dos ucranianos. Mas mais do que isso, entrar na União Europeia é também ter fácil trânsito com os Estados Unidos, líder de uma aliança militar chamada OTAN. Se você pega o mapa da Europa e nota que dentro da Ucrânia você tem uma proximidade de fronteira em relação a Moscou. Então veja, a entrada da Ucrânia na União Europeia é um fácil caminho para a entrada na OTAN. Nesse processo, os Estados Unidos teria um fácil trânsito no território da Ucrânia. E aí eu te pergunto, Vladimir Putin quer tropas norte-americanas a menos de 400 quilômetros de Moscou? Creio que não. Então, é mais do que a questão da Crimeia. É uma questão também de interferência geopolítica. Outro ponto importante, você tem a questão dos gasodutos, dos oleodutos que sustentam a Ucrânia em relação à Rússia. Então veja, você tem uma saída por Mar Negro, você tem a questão dos recursos naturais e uma questão geopolítica aonde uma possível entrada da Ucrânia na União Europeia seria um fácil trânsito com os Estados Unidos no território ucraniano que tem fronteira com a Rússia. Então veja, reacender uma rivalidade neste momento não tem sentido. Tranquilo até aí? Um outro assunto que vem fervendo um pouco as salas de aula é a questão da Primavera Árabe. É importante você entender os motivos da Primavera Árabe, tranquilo. Principalmente veja as características dos países árabes. E cuidado, a Primavera Árabe ela não foi um movimento exclusivo do Oriente Médio, não. Pelo contrário, começa no norte da África, mas que são países islâmicos. Primeiro movimento Tunísia.
Logo depois, Egito ganha a mídia internacional, porque é um país onde tem aí uma grande concentração de turistas, é um país onde tem a mídia internacional circulando. As mídias sociais, Facebook, Twitter, né, as redes sociais, qual a importância dessas redes para a revolta de Primavera Árabe? E eu quero que vocês tomem um cuidado, pessoal. Ninguém faz revolução na internet. Não é simplesmente, vou usar a ferramenta para fazer uma revolução. Não. A internet, um Facebook, um Orkut, um Twitter, ajudou na comunicação, na disseminação das informações. Isso foi extremamente importante. Mas cuidado, ela não foi o pivô central de uma revolução. Revolução é a população indo à rua fazer reivindicações para melhorar o governo. Tranquilo? Uma outra característica, o porquê dessas revoltas. Então você tinha países árabes, recentemente independentes, uma ditadura longa acontecendo, famílias controlando o poder, uma instabilidade econômica, uma inflação nos alimentos provocados pela crise europeia em 2010. E aí eu gosto de abrir um parênteses e comentar que grande parte dos países árabes são importadores de alimentos. Então, mexer no preço de um alimento é perturbar a economia popular, é perturbar o trabalhador. Tranquilo até aí? E é claro que quanto menor for o salário desse trabalhador, maior é o impacto desta inflação na alimentação. Além disso, uma grande quantidade de jovens desempregados nos países árabes, de uma economia estagnada, inflacionada. Outro processo, os escândalos de corrupção. Então veja, a Primavera Árabe é um movimento para melhorar as questões sociais, econômicas e políticas, ou pelo menos tentar, mas também, pessoal, não esqueça da questão cultural. Há uma intenção da população em resgatar os valores islâmicos dentro da Primavera Árabe que estava se perdendo. Para eles estava acontecendo um processo de ocidentalização de parte da cultura islâmica, né? Alguns escândalos das elites árabes no mundo afora. No Líbano, por exemplo, você teve representantes políticos que foram flagrados bebendo na Europa, nos Estados Unidos. E a bebida para o muçulmano é algo muito complicado, por uma questão cultural, obviamente. Não entrando nesse detalhe, mas perceba a base da Primavera Árabe. E mais do que isso, porque na Síria a instabilidade continua. Entenda essa relação. Porque, veja, na Líbia, os Estados Unidos interferem na OTAN, com a OTAN. Já na Síria, ele cogita esta possibilidade, mas não faz. A grande pergunta é, por que não faz? O motivo é simples. Ele não faz porque existem 3 grandes países que apoiam a Síria. País número 1, China. Apoia, tem relações intensas com a Síria do ponto de vista comercial. E ele, apoiando a Síria, quando os Estados Unidos cogitou a possibilidade de entrar com a OTAN, a China declarou total apoio. E do ponto de vista numérico, relembrando sempre numérico, a China tem o maior exército do mundo, do ponto de vista numérico. São quase 200 milhões de soldados. Isso é um absurdo. Tranquilo? Um outro país extremamente importante para o Oriente Médio que apoia completamente a Síria, Irã. O Irã é um país que apoia a Síria, domina a energia nuclear. Terceiro parceiro da Síria, Rússia. Senhores, perceba, Estados Unidos é um país que tem uma potencialidade bélica, um nível tecnológico do ponto de vista de armamento muito importante. Agora, mesmo com todo esse potencial, em sã consciência, qual país teria o interesse de brigar com esses 3? Rússia, Irã, China e mais a Síria. Tá? Então, o apoio que o Irã tem em relação à Síria está ligado a uma questão étnica, cultural, religiosa e econômica. A China tem uma intensa relação econômica. A Rússia tem o seu exército em parceria com a Síria. Então, esse é o principal argumento pelo fato de Bashar al-Assad não sair do poder. Além disso, peço aos senhores também que se atenham às questões do Brasil que estão acontecendo com... Você tem uma economia travada, um processo de desgaste político com os escândalos que vem acontecendo. Ao mesmo tempo, você percebe um Brasil fora dos seus territórios, mantendo uma relação diplomática muito interessante. Olha o que a Dilma fez com Cuba em relação à inauguração dos portos. Olha a parceria que o Brasil estabelece com os outros países com os países andinos da América Latina. Né? Isso é muito bem justificado pelo fenômeno que acontece na América Latina desde 1998, que é a Onda Vermelha. São movimentos de governos esquerdistas entrando no poder na América Latina. Só tomam cuidado porque eu já vi cair em prova. São governos esquerdistas,
não são governos socialistas. Cuidado! No mundo você só tem 3 países socialistas, tudo bem? China, Coreia do Norte e Cuba. Bom, por enquanto, pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado aí com essas dicas. Qualquer dúvida, tem um canal, né, no Facebook, Washington Cândido Neto. Me adiciona, a gente pode trocar algumas ideias para tirar dúvidas, sala de bate-papo. Tranquilo? Feliz aprovação, bons resultados.